Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a configuração básica do BGP no iOS. Então aqui nós temos uma topologia muito simples. Eu tenho dois sistemas autônomos e eu quero que esses roteadores BGP eles estabeleçam entre si uma seção BGP externa. Como é que eu faço isso? Em R1 eu coloco em modo de configuração router BGP e coloco o ASN do sistema autônomo ao qual R1 pertence. Digamos AS1. Então coloco aqui. E em seguida eu vou dizer com quem aquele meu roteador vai estabelecer uma seção BGP. Então coloco NEI, que seria uma abreviação de Neighbor, 12.12.12.12.2, porque se a gente imaginar aqui que essa rede é 12.12.12.0 e R2 é 12.12.12.2, quando eu faço isso, eu estou dizendo que meu vizinho é R2. Mas eu preciso também dizer, preciso informar aqui para o roteador R1 qual é o sistema autônomo ao qual pertence R2. Né? Se esse sistema autônomo for, por exemplo, 2, então eu coloco aqui remote 2. Esse remote seria a abreviação de remote-AS, né? Sistema autônomo remoto. Então você precisa saber de duas coisas. Precisa saber o endereço IP do par e a qual sistema autônomo ele faz parte. Tá certo? Ou do qual sistema autônomo ele faz parte. Perfeito? Analogamente aqui no caso de R2, ó, então eu coloco router BGP e aí coloco o identificador do sistema autônomo do qual o R2 faz parte, no caso aqui 2, e eu vou estabelecer uma seção com 12.12.12.1, ou seja, com R1, que faz parte do sistema autônomo, né? Então, remote 1. Perfeito? Conquanto eu faça isso aqui em R1 e isso aqui em R2, eu estabeleço uma seção EBGP, né, ou BGP externa entre R1 e R2. E como é que R1 e R2 vão saber que essas seções são BGP externa ou EBGP? Ora, pelo fato do par BGP estar num sistema autônomo diferente do dele, né? Tanto no caso de R1 como no caso de R2. Perfeito? Então, eles sabem que o BGP é um BGP externo, tá? Só que o estabelecimento de uma seção não implica no anúncio de prefixos. Ou seja, eu estabeleci uma seção, mas eu não divulguei nenhum prefixo. Não pensem vocês que porque eu tenho uma rede aqui, 110, que ela imediatamente, esse prefixo imediatamente vai ser anunciado aqui para R2. E a mesma coisa em R2 com relação a esse prefixo 2220/24. Ele vai ser anunciado imediatamente aqui para R1, tá? Não é isso que acontece, tá? Então, para a gente ter esses anúncios aqui que vocês estão vendo, a gente precisa ordenar que isso seja feito. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira forma é utilizando um comando chamado network, em que nesse comando eu coloco o endereço, né, do prefixo e depois no atributo aqui mask eu coloco a máscara. Então, nesse caso aqui, quando eu utilizo network, eu estou anunciando um prefixo específico. Eu estou dizendo para anunciar 1110/24. Não importa quantos prefixos tenham aqui em R1, não importa quantas redes ou subredes existam aqui à esquerda de R1, eu vou anunciar somente esse prefixo, tá certo? Você pode imaginar que isso aí é uma coisa muito interessante, né? Porque você pode ter uma série de redes aqui e se você tiver em uma dessas redes um servidor web para o qual você quer que haja tráfego de entrada nesse sistema autônomo, você vai anunciar
apenas aquele prefixo, tá? Perfeito? Tudo bem. Outra forma é a gente usar o comando redistribute. O comando redistribute é um comando que é utilizado para fazer redistribuição de rotas. O redistribute, você pode fazer redistribuição, como no caso aqui, a gente está redistribuindo as redes às quais R2 está diretamente conectado, né? Mas eu posso distribuir ou redistribuir rotas que foram aprendidas, que estão na tabela de rotas de R2 de maneira estática, né? Então seria um redistribute static. Ou eu poderia redistribuir rotas que fazem parte da tabela de rotas de R2, mas que foram aprendidas a partir de protocolos específicos, protocolos de roteamento específicos. Então, poderia ter aqui um redistribute OSPF, né, para redistribuir rotas que R2 aprendeu via OSPF, por exemplo, né? Então, esse comando aqui, ele é um comando que ele é utilizado para redistribuir rotas aprendidas de várias formas, né? Aqui eu estou redistribuindo as rotas, as redes que estão diretamente conectadas a R2. Então, vou anunciar aqui o prefixo 2220, mas como eu estou redistribuindo redes que estão diretamente conectadas a R2, eu também vou acabar enviando um anúncio para 12.12.12.0, o que não é bem algo muito interessante a ser feito, tá? Mas o que eu quero chamar aqui a atenção com relação ao comando redistribute é que ele é muito mais geral do que o comando network. Porque, por exemplo, se você tiver aqui um redistribute OSPF, né? Aí bota o número do processo, vai redistribuir todas as rotas que você aprendeu via OSPF. São todas mesmo. Se tiver alguma que você não queira anunciar, o comando redistribute não é a melhor forma de você fazer esse anúncio, tá certo? Seria uma forma mais inteligente você utilizar o comando network. Mas eventualmente pode ser que haja, né? Pode ser que seja necessário você redistribuir todas. Então, em vez de você fazer vários comandos network, você usa um comando redistribute, tá certo? Agora, tanto no caso do comando network como no comando redistribute, esses prefixos eles só serão anunciados se eles já estiverem presentes na tabela de rotas do roteador, tá? Então não tem como você colocar aqui em R1 um network para um prefixo que não esteja já na tabela de rotas de R1. Esse prefixo não vai ser anunciado, tá certo? Perfeito? Então, tipo assim, também aqui, redistribute OSPF, ou vamos supor, redistribute static. Você vai redistribuir uma rota que foi colocada estaticamente em R2, né? Ele só vai redistribuir se tiver alguma rota estática aqui em R2. Se não tiver, ele não vai redistribuir nada. Tá certo? Tudo bem? Pois muito bem. Aqui a gente vê no modo de usuário a RIB e a FIB de cada um dos roteadores, tá? Então aqui, por exemplo, para a gente ver a RIB, a gente coloca show IP BGP. Então ele mostra todos os anúncios BGP. Então aqui a gente tem o anúncio do prefixo 1110/24, foi anunciado pelo próprio R1, e o anúncio de 2220 e 12.12.12.0, ambos /24 anunciados por R2. E aqui, no caso de R2, nós temos o anúncio de 1110 feito por R1 e o anúncio de 2220 e 12.12.12.0, ambos /24, feitos por ele mesmo, tá? Aqui a gente já sabe para que serve isso. Isso aqui é a visualização da FIB, que é a tabela de rotas tal qual nós conhecemos. E aqui nós temos a rota para 2220,
aprendida via BGP, né? Então, nós temos um Bzinho aqui. E no caso de R2, nós temos uma rota para 110, né? Aprendida via BGP. Perfeito? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Era um vídeo curtinho em que a gente fala sobre como é que a gente configura, né? Estabelece as sessões BGP entre dois roteadores, né? Nós anunciamos os prefixos e nós podemos ver aqueles anúncios através do show IP BGP mostrando a, a RIB, né? E tendo em mente que isso aí esses anúncios vão dar entrada nas respectivas FIBs, tá certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês por hoje e nada mais havendo, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.